Obrigado. Então, boa tarde. Boa tarde. Como o Alexandre falou, o nosso tema é análise da viabilidade de substituição dos centros sanitários aqui do campus. O grupo é composto por mim, Matheus Anotti, pelo Gabriel Moura Novelli, Breno Dias da Silva, Helena Lima Rocha e Paulo Ricardo Bolsonaro Ferretti. E o nosso tema, o nosso trabalho, ele foi orientado pela professora Morgana e também pelo nosso professor da disciplina, Alexandre. Bem, a água é um recurso fundamental para todos os seres vivos do nosso planeta e é insubstituível, o que torna a sua preservação algo vital para todos. Além disso, Moraes e Jordão, eles trazem que o Brasil está entre os maiores países em abrangência de recursos hídricos do mundo. Porém, devido a fatores socioeconômicos, acaba que a gente está passando por um período de intensa degradação desse recurso. E em um âmbito menor, a nossa proposta, a análise da viabilidade de troca de resíduos sanitários, equipamentos como torneiras, mictórios, vasos, ela vai focar na possibilidade de se diminuir o consumo desses aparelhos, visando a conservação desse recurso. Para o campus, essa proposta se torna relevante, já que a economia de água... Os objetivos. O objetivo geral: analisar a viabilidade da adequação de equipamentos hidrossanitários dos banheiros do IFES Campus Nova Venécia com a finalidade de reduzir o consumo de água. Ou seja, ver esses equipamentos, os mictórios, vasos, se eles são necessários ser substituídos ou simplesmente ser reajustados para reduzir o consumo. Nos objetivos específicos: coletar dados quantitativos acerca do consumo de água realizado pelos hidrossanitários dos banheiros. Essa parte aqui foi focada principalmente na parte literária, só pegando de artigos semelhantes e entre outros livros. Realizar ensaios e experimentos práticos de determinação da vazão de água de cada aparelho hidrossanitário. Catalogar possíveis patologias nos hidrossanitários e também comparar informações do consumo médio de água de equipamentos hidrossanitários existentes no mercado com os que estão aqui no IFES e com outra norma. Quanto à classificação da nossa pesquisa, ela é considerada como uma pesquisa aplicada, porque a partir da análise nós conseguimos aplicar uma forma objetiva de como poder mudar, como poder diminuir o consumo de água. Ela também é classificada como uma exploratória e descritiva, porque nós, a partir da análise literária, conseguimos explorar quais seriam as formas corretas, e descritiva novamente por causa da análise literária, é possível descrever o porquê das formas corretas. Tá. A nossa pesquisa também é uma pesquisa quantitativa. A partir da análise literária, nós sabemos e conseguimos realizar uma forma correta de medir as vazões, ou seja, uma quantidade numérica, e qualitativa porque também vai ser aferido as patologias ou mal funcionamentos que podem estar sendo expostos nos hidrossanitários do campus, sendo também uma pesquisa hipotética dedutiva. Agora, falando um pouco das amostras, nós analisamos 4 tipos de aparelhos hidrossanitários: as torneiras, chuveiros, bacias sanitárias e mictórios, no caso dos banheiros masculinos, presente em 8 banheiros do campus, por critério de funcionalidade, que foram os banheiros dos alunos, que acaba tendo uma frequência um pouco maior. Foram os 2 banheiros masculino e feminino do prédio de edificações, do acadêmico 1, mineração e da quadra. E aqui, só para fazer uma exemplificação de como foi a organização do nosso trabalho, nós enumeramos cada hidrossanitário com um número para melhor exposição de resultados e também para a nossa melhor análise de cada hidrossanitário individual. Então, um exemplo aqui dos banheiros da quadra,
a gente pode ver ali no banheiro masculino do banheiro superior, que cada torneira, por exemplo, foi numerada de 1 a 3. Então nós fizemos isso em todos os banheiros para uma melhor análise. Agora eu vou falar um pouquinho dos percursos metodológicos. Os nossos percursos foram praticamente resumidos em 3 etapas. A primeira etapa foi uma revisão de literatura, tanto em livros, revistas científicas e artigos, para que nós pudéssemos encontrar valores e padrões de hidrossanitários econômicos, valores que seriam praticamente considerados ideais para uma boa economia de água. Também fizemos uma análise normativa, como por exemplo a análise da norma 3.713, que fala um pouquinho do padrão da vazão mínima de torneiras automáticas, e também fizemos uma análise com trabalhos semelhantes, para nós vermos como poderíamos adotar os próximos passos e ver como outras pessoas também fizeram trabalhos com problemas e justificativas parecidas. Aqui agora foi a nossa segunda etapa, que foi uma parte mais empírica, que foi a nossa coleta de dados, que se resumiu no diagnóstico dos banheiros. Para começar a explicar isso aqui, é bom ter ciente que cada hidrossanitário foi analisado individualmente, sem generalizações. Então, de início, nós fizemos uma análise qualitativa de cada hidrossanitário, recolhemos a marca, o modelo e as possíveis patologias, e posteriormente fizemos uma análise quantitativa. No caso de chuveiros, torneiras mecânicas e torneiras automáticas, nós medimos tanto a quantidade de volume de água por acionamento quanto o tempo. No caso de mictórios, medimos apenas o tempo de acionamento da descarga, porque volume de água tinha como. E no caso de bacias sanitárias, não fizemos nem análise do tempo, porque em catálogos nós não conseguimos encontrar. Então, no caso das bacias sanitárias, foi mais uma análise qualitativa do modelo mesmo. Para o volume de água, nós usamos uma pureta graduada de 1.000 ml, com erro de 10 milímetros. E para a análise do tempo, um relógio com um cronômetro digital. E é bom ressaltar que cada etapa de verificação do volume e do tempo de acionamento foi feito 3 vezes em cada aparelho hidrossanitário. Vou explicar o porquê nessa tabela. Nessa tabela é a tabela das 3 torneiras do banheiro masculino do prédio de edificações. Se a gente olha aqui na torneira 3, a gente pode ver que na medição 1 o volume foi de 410 milímetros por acionamento. A medição 2 deu 440 e a medição 3 deu 430. Então, se a gente faz apenas uma medição, talvez a gente não estaria conseguindo chegar em um valor mais aproximado da realidade daquele hidrossanitário, devido a essa variação que se tem de cada acionamento. Então, por isso, nós fizemos 3 vezes, para que nós pudéssemos trabalhar com as médias e tentar entender um pouquinho mais da realidade prática daquele aparelho. E a terceira etapa foi a comparação de resultados. A comparação de resultados da nossa análise literária, com os padrões que encontramos em bibliografias, comparando com os resultados que encontramos no diagnóstico dos banheiros de cada hidrossanitário. Aqui mostrando as mesmas 3 torneiras do banheiro do prédio de edificações. Só para mostrar aqui a diferença da torneira 2 e da torneira 3, a média do volume de água. Na torneira 2 deu 1.500 ml, 1,5 litro quase de água. Na torneira 3 deu quase meio litro de água. Então é exatamente essa variação que não foi possível nós fazermos generalizações e encontrar valores que aglomerassem todos. Ou seja, a gente definiu uma pequena amostra para uma população de torneiras. Então por isso que foi necessário a avaliação individual de cada aparelho hidrossanitário. E aqui é só mesmo exemplificando as médias dos volumes e do tempo, e com as médias que nós medimos as vazões. Três para trás, eu acho, mais um. Isso. Bom, revisão de literatura. Em relação às torneiras, foi consultado Gonçalves et al., 2006, né?
E segundo ele, a vazão das torneiras de acionamento automático, ou as torneiras também chamadas de hidromecânicas, é de 0,05 litros por segundo, ou no presente trabalho foi adotado 50 ml por segundo, a unidade que nós adotamos. Foi também consultada a ABNT, e para ela o ideal é de 40 ml por segundo, para essas torneiras. Já as torneiras convencionais, a vazão adotada para elas é de 150 ml por segundo, tanto para a literatura quanto para a ABNT. Em relação aos chuveiros, a ABNT ela determina que a vazão dos chuveiros seja de 0,20 litros por segundo, né, que é equivalente a 200 ml por segundo, dessa forma. E se o VET-AL 2017 determina que o uso de arejadores pode reduzir o consumo de água em 8,9%. O chuveiro sozinho não conseguiria, mas com o uso de arejadores você obtém essa capacidade de redução de consumo. Quanto às bacias sanitárias, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, na NBR 16.727.1, existem dois tipos de bacias, que são as de caixa acoplada e sem caixa acoplada, no caso as consideradas como padrões. As padrões em si, elas devem ter sua vazão entre 6,6 e 7,1 litros por fluxo, ou seja, por acionamento, e as de caixa acoplada devem ter entre 5,8 e 7,1. Sendo que todas as bacias devem ter a quantidade de vazão por litro, por fluxo, descrito no chassi delas. E também vale notar que as com caixa acoplada, elas podem ser de acionamento duplo, no qual a vazão deve ser de 2/3 da vazão padrão. E segundo a CELIT, as bacias sanitárias são mais econômicas, são as de caixa acopladas, pois elas limitam o acionamento. Mesmo que pela norma padrão seja uma certa quantidade, é possível que as pessoas apertem por mais tempo ou consumam muito mais do que é necessário. Então, as que têm a vazão pré-determinada são as de caixa acoplada, que são as mais econômicas. Bem, Vitórias. De acordo com o leite, a vazão média é de 1,5 a 2 litros de água por acionamento. E quando você utiliza o mictório em relação às bacias sanitárias, por exemplo, em relação à bacia sanitária de caixa acoplada, tem uma economia de até 75%. Em relação às bacias sanitárias de válvulas de descarga, que são as comuns, tem uma redução de até 91,5%. Bem, resultados e conclusões que realizamos. Em relação às torneiras, constatou-se que a maioria das torneiras ela é de acionamento automático ou hidromecânico, né, como foi falado, e também há algumas torneiras de acionamento manual, algumas convencionais, que geralmente são empregadas por pessoas com dificuldades físicas, que têm dificuldade de acessar as torneiras automáticas. Somou-se as automáticas de todo o campo, como sendo 25 no seu total, e as convencionais 4. Pode passar. Também constatou-se que as marcas presentes no campus, nos banheiros do campo, são Deca, Docol, Fabrimar e Fausto. E além disso, apurou-se também que não havia, né, na maioria das torneiras do campus, torneiras que se enquadrassem nos padrões estabelecidos pela norma, exceto uma torneira automática do banheiro masculino de mineração e uma torneira convencional do banheiro da quadra, masculino também. Destacou-se também entre as torneiras a marca Docol, pois ela apresentou valores de vazão mais próximos em relação aos da norma e da literatura. As torneiras dessa marca, entre torneira 1, torneira 2 e etc., também apresentaram pouca variação. Pode passar. Em relação aos chuveiros, constatou-se que a maioria dos chuveiros estão danificados, apresentando, por exemplo, calcinação, vazamentos, ferrugem também, ou vazamentos, né, ou furos, ou não funcionam.
56% deles não apresentavam o próprio aparelho hidrossanitário, então só uma abertura na parede, né, do chuveiro, válvulas ou ombros, não apresentavam ombros. 44% estavam regulares. Essa tabela aí mostra um exemplo do TCC, né, tabela de vasos de chuveiros, e também apurou-se que em relação aos chuveiros não há chuveiros regulares, nenhum, absolutamente. Valores regulares de acordo com os 200 mililitros por segundo estabelecidos pela norma, como vazão padrão. Porém, o banheiro masculino do prédio de edificações, ele foi o que mais se aproximou, como pode se ver ali, vazões de 146,98, 200 e pouco, 165. Em contrapartida, o banheiro feminino, ele foi o que apresentou valores mais distantes, sendo, portanto, ali 400 e poucos, 500 aproximadamente, sendo mais irregular. Bem, no caso das bacias sanitárias, há 29 bacias sanitárias no campus. Dessas 29, 28 são válvulas de descarga e apenas uma caixa acoplada. Bem, conforme a nossa análise de literatura, foi observado que a de caixa acoplada é bem mais econômica, como o Novelli citou, bem mais econômica do que a de válvula de descarga. Ou seja, para que haja uma maior economia de água, deve-se substituir todas as que são válvulas de descarga por caixa acoplada. E também, das 29, 11 apresentam algum tipo de patologia, né? Pode ser falta da válvula, vazamento, está interditado. E isso aí pode gerar um desperdício que gera um maior consumo. Bem, dos 12 mictórios existentes aqui no campus, 9 são pressionamento mecânico, que você tem que pressionar para que continue descendo água, e 3 são fechamento automático, que basta você clicar uma vez, que ele é mais regulado, tipo como se fosse caixa acoplada. Vou mostrar. Volta, pergunta. E assim como na válvula de descarga e na caixa acoplada, o acionamento mecânico ele consome muito mais água do que o fechamento automático. Até porque aí você não tem um controle, enquanto você está pressionando, está descendo água. Então, para que haja uma maior economia de água, deve-se substituir todos de acionamento mecânico por fechamento automático. Bem, como vimos, deve também, no caso de mictórios e de bacias sanitárias, deve-se trocar os equipamentos por equipamentos mais econômicos. Como foi visto, a maioria, ou dos mictórios, por acionamento mecânico, e das bacias sanitárias por caixa acoplada, ou seja, um modelo que consome muita água. Troca e manutenção. No caso, nas torneiras e chuveiros. São equipamentos, sim, economizadores, também da parte das torneiras, só que muitos deles apresentam algum tipo de patologia, ou derramam muita água, por aí vai. Então tem que ter assim, uma manutenção, não necessariamente só uma troca. E onde não tem nenhum aparelho sanitário, deve-se instalar o aparelho. Bem, o objetivo geral desse trabalho foi alcançado, já que sim, é possível fazer a troca desses vidros sanitários, né? A hipótese levantada também foi confirmada, já que existe sim aparelhos hidrossanitários mais economizadores do que os presentes aqui no campus. E caso haja uma futura pesquisa, é recomendado que use hidrômetros em cada banheiro, já que assim você vai ter uma maior precisão na coleta de dados. Aqui estão as referências. E a gente queria agradecer a professora Morgana, que foi a nossa orientadora, e também o professor Alexandre, né, que esteve com a gente também durante todo o ano, nos ajudando a se organizar, e a professora Juliana, que aceitou vir aqui e está avaliando a gente. E é isso. E a vez que são presentes. Obrigado. Parabéns ao grupo. Muito bem. Agora, para concluir, nós vamos ouvir um pouquinho novamente a professora Juliana e a Morgana e vamos fazer algumas considerações sobre o trabalho. Meninas, boa tarde. Olha só,
Quero agradecer o convite mais uma vez, né, Dona, o convite de vocês, ainda de supetão, mas está valendo. E quero parabenizar vocês, né, pelo trabalho, pela apresentação. A apresentação também muito tranquila, apresentaram muito bem, ficou muito claro, tá? Esclarecidos. Para falar a verdade para vocês, eu tinha um pouquinho de preocupação em como vocês iam apresentar a parte de resultado de vocês, porque quando eu fiz a leitura lá, né, do volume, eu achei que ficou um pouco muito texto. Não sei se vocês vão concordar comigo. Aí eu acho que quando vocês foram montar a apresentação, talvez vocês tenham, não sei, percebido um pouco que poderia ficar muito texto, né, para vocês falarem e tal. E aí vocês até vieram com um gráfico ali na hora do chuveiro, né, que eu ia sugerir que vocês fizessem. Então, eu acho que